nosso desafio, a partir de hoje, até o final desse ano, depois de termos estudado 9, 10 domingos sobre mordomia cristã, será olharmos para a palavra de Deus e aprendermos aquilo que chamamos de bioética. A ética relacionada à geração da vida, à manutenção da vida, bem como o término da vida. Nós vamos olhar hoje, especificamente, o assunto doação de órgãos. E quando nós pensamos em assuntos dessa natureza, que são mais recentes, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que a Bíblia não irá se propor a descrever um capítulo ou uma passagem especificamente relacionado a esses assuntos. Por que não? Porque esses assuntos são assuntos mais recentes, são assuntos mais contemporâneos, do século XVIII, XIX, XX para cá. Contudo, a Bíblia, por ela nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida piedosa e irrepreensível aos olhos de Deus, irreprovável, nós podemos olhar para princípios contidos nela e, a partir daí, então, chegarmos a algumas conclusões em relação a esses assuntos mais recentes. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar aqui de hoje até o final do ano, tá bom? Então, assuntos como, por exemplo, jogos de azar. Isso não está lá descrito na Bíblia. Um capítulo lá na carta aos Romanos sobre jogo de azar. Não está lá. Mas nós vamos olhar para alguns textos e reconhecer os princípios contidos nesse texto e aplicá-los como resposta aos desafios éticos contemporâneos, ok? Esse aspecto de doação de órgãos, transfusão de sangue, nós sabemos que alguns grupos, dentre eles o mais expressivo, que são os testemunhas de Jeová, vão condenar a prática tanto de doação de órgãos, quanto é mais evidente a transfusão de sangue. E por que eles vão condenar? Eles vão condenar à luz de alguns textos que nós iremos olhar juntos aqui na manhã de hoje e tentar entender se o que o autor está propondo ali naqueles textos tem a ver com esse tipo de posicionamento desses grupos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre doação de órgãos. E aqueles que são aqui entre nós da área da saúde podem inclusive enriquecer o nosso tempo de estudo juntos, abordando e contribuindo com informações que este que vos fala desconhece da área médica. Eu conheço um pouquinho melhor na área bíblica, tá bom? Então vamos lá. Doação de órgãos. O que seria propriamente doação de órgãos? E aí eu quero propor para os irmãos uma breve definição sobre doação de órgãos. E aí eu quero colocar o seguinte: doação de órgão deve ser entendido pela concordância expressa ou presumida. Expressa ou presumida, para que os órgãos de uma pessoa sejam retirados dela para serem aproveitados por outra pessoa que normalmente são portadoras de doenças crônicas e assim essas pessoas que estão enfermas possam adquirir uma sobrevida, um tempo maior de qualidade e extensão de vida. Isso é o que nós chamamos aqui, para efeito do nosso estudo, de doação de órgãos, ok? E quando nós pensamos em termos de doação de órgãos, ela pode ser feita de duas maneiras. Primeira delas, quando você tem um doador vivo. E a segunda delas, quando você tem um doador morto. O doador vivo, ele pode ceder
parte do seu organismo e ainda assim continuar vivo com determinada qualidade de vida. Como, por exemplo, se você for doar aí, por exemplo, um rim, nós sabemos que o nosso corpo humano, ele é composto de 2 rins, e nós podemos viver com determinada qualidade de vida com apenas um deles, sem prejuízo ou restrição da nossa vida, ok? Vamos lá, Israel. Só para clarificar, em órgãos você está incluindo sangue? Sangue não é propriamente ou tecnicamente órgão. Por isso eu estou mencionando rim, vou mencionar fígado, mas vamos colocar o sangue aqui dentro também, tá bom? Porque esses grupos que se opõem à doação de órgãos, se opõem necessariamente também à recepção de sangue, à transfusão de sangue. Mas vamos considerar que o sangue é um órgão, embora na biologia a gente não considera o sangue como um órgão, ok? Mas vamos colocá-lo aqui para efeito do nosso estudo, aí dentro desse pacote também, tá bom? Então veja, com o doador vivo, você tem aí algumas possibilidades. Por exemplo, o fígado é um órgão que ele se autorregenera. Então, existe a possibilidade, se alguém padece de uma doença crônica no fígado, de encontrar um indivíduo compatível com ele, né, faz então alguns exames para receber uma parte do fígado e não ter rejeição, não ter algum tipo de incompatibilidade ali ou a rejeição orgânica, né? Então, por exemplo, nós temos o sangue, nós temos o rim, temos o fígado e temos talvez até mesmo a pele, indivíduos que sofrem de um acidente com um incêndio. Normalmente existe a recepção de pele de doadores mortos, mas é possível que alguém receba um enxerto, né, de uma parcela do corpo para outra região. E isso tem a ver com doações por parte de um doador vivo, tá? Temos também o doador que a gente chama de pós-morte, que é o indivíduo que obteve morte cerebral. E aí, se ele teve uma morte cerebral, a medicina hoje, através de toda a pesquisa científica, declara ele já como um óbito. Mas ele está morto propriamente? Ainda não, porque a máquina o alimenta, né? A máquina faz o sangue circular e nesse período é que, por exemplo, os médicos vão mantê-la ligada para extrair algum órgão e assim doar para algum receptor. Mas se a família ou a vontade do próprio indivíduo que veio a óbito não for de doar, então tem todo um protocolo médico de assinar alguns termos e desliga-se o aparelho que daqui a algum tempo, muito curto, o indivíduo vem a óbito, ok? Até quando o coração de um indivíduo está doente, mas o cérebro está em funcionamento, não é decretada a morte pelo coração, porque hoje existem equipamentos que fazem o bombeamento do sangue em substituição ao coração de um indivíduo, até que ele seja, por exemplo, transplantado. Então, é certo que existe um risco altíssimo e um período determinado para que isso aconteça, mas hoje a morte cerebral é quem tem propriamente gerado esse diagnóstico do óbito, do falecimento de um paciente, de alguém enfermo, tá bom? Então nós temos aí 2 tipos de doadores. Você tem o doador vivo e tem o doador morto. Doador morto você vai poder doar córnea, você vai poder doar o rim, o fígado normalmente, você pode doar pele, você pode doar outros órgãos aí, tá bom? Muito bem. Qual é, então, o argumento que, por exemplo, vou usar aqui as testemunhas de Jeová
utilizam para dizer que não é possível receber sangue ou qualquer órgão. Então, abram sua Bíblia comigo, vou fazer um exercício aqui de leitura com alguns textos, tá bom? Gênesis capítulo 9, versículo 4. Outra pessoa vai abrir para nós em Levítico 17, 12. Quem pode ler Gênesis 9, verso 4? Roberval. Obrigado. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Muito bem. Sangue, no Antigo Testamento, como o próprio texto explica, é uma expressão ligada à vida humana. Ou melhor, à vida como um todo, até de animais, tá bom? No caso de Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, até o dilúvio o homem era um ser vegetariano, tá? Depois do dilúvio, Deus então autoriza que o homem se alimente de carne animal. Só coloca uma restrição. Você não deve ingerir o sangue, porque o sangue está ligado à vida. Então, Deus estabelece essa restrição na ingestão da carne animal, tá bom? Por parte do homem. Outro texto agora na lei, Levítico 17, verso 12. Quem pode ler para nós? Tati. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Muito bem. Então veja, mais uma vez, Deus deu a Moisés uma legislação, e dentro dessa legislação, o que Deus fez? Restringiu o consumo, a ingestão de sangue, porque o sangue sempre está ligado à vida, ok? E algo muito importante também que se faz necessário mencionar, é que nessa época, especialmente, povos pagãos, animistas, já estavam praticando rituais pagãos, ingerindo sangue. Então, essa maneira que Deus deu a Moisés de proteger o seu povo dessa prática, era uma distinção também do povo da aliança dos demais povos pagãos que desconheciam a Deus, como o próprio Egito, como os próprios mesopotâmios, entre outros grupos, tá bom? Depois nós vamos fazer um salto e vamos olhar em Atos 15, verso 20. Quem pode ler Atos 15, verso 20? Lá no concílio de Jerusalém, a decisão tomada em relação aos gentios que se converteram ao cristianismo. Sônia, por favor. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Então veja, a decisão que recaiu sobre os gentios que se converteram ao cristianismo foi a seguinte: eles devem se circuncidar, como o prosélito fazia na antiga aliança? Não. O que eles devem fazer? Eles estão livres. Contudo, o conselho que nós damos aos gentios cristãos são os seguintes: primeiro, fujam de idolatria. Segundo, se abstenham de relação sexual ilícita. E terceiro, deixem de ingerir algumas determinadas, observe uma determinada dieta alimentar, né? E aí entraria nesse pacote o sangue também, tá? Agora veja, nada disso é impositivo para a salvação do homem. Tudo isso é instrutivo para a bênção de Deus, para a aprovação de um cristão diante de Deus. Esse é o consenso
que o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, chega em relação à posição dos gentios. Um último texto que eu quero ler para os irmãos é 1 Coríntios, capítulo 6. E quem puder ler, leia para nós o verso 19 e 20. Quem pode ler para nós? 1 Coríntios, aqui, Jennifer, por favor. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Muito obrigado, Jennifer. Então, esse é mais um texto em que Paulo afirma que o corpo humano é santuário de Deus. E por isso o corpo humano não deve ser profanado, não pode ser transgredido, tem que ser mantido de forma íntegra. E aí, aqueles que são adeptos, ou melhor, são contrários à doação de órgãos, dizem, todo aquele que doa órgão, ele está, na verdade, profanando o santuário de Deus. Então, um cristão, dizem eles, não pode nem se alimentar de sangue, nem também abrir o seu corpo e doar o seu órgão a outros, porque o seu corpo é santuário de Deus. Então, essas 4 passagens, Gênesis 9, Levítico 17, Atos 15 e 1 Coríntios 6, são normalmente as passagens que os grupos que se opõem à transfusão de sangue ou doação de órgãos, eles então utilizam, tá bom? Contudo, vejam, primeira questão que a gente vai debater com esse grupo. Ingerir sangue é diferente de receber sangue. Primeiro, porque tanto Gênesis 9, quanto Atos 15, quanto Levítico 17, está falando de que tipo de sangue? Sangue animal, não sangue humano. Já começa por aí. Então, essa é a primeira argumentação que nós vamos enfrentar esse grupo quando eles dizem que é proibido receber sangue. Ok? Uma coisa é você beber sangue animal. Outra coisa é você receber, por uma questão de saúde, sangue humano por transfusão. Isso não é ingestão, é absorvido pela veia. Então, já muda todo o sentido. Segunda razão é, abram agora comigo em 1 Coríntios 8, 8. E quem abrir pode ler para nós. Anderson Caproni. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Depois que Cristo veio ao mundo e completou a sua obra na cruz do Calvário, bem como sua ressurreição e ascensão aos céus, não estamos mais debaixo de qualquer restrição. Prestem atenção nisso. Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto que não é o que nós ingerimos que vai nos recomendar positivamente ou negativamente a Deus. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo está baseado numa declaração de Cristo em Marcos capítulo 7. Então agora vamos lá para Marcos capítulo 7. Vamos ler os versos 18 a 20 de Marcos 7. Quem abrir pode ler para nós bem alto. Estou fazendo aqui uma leitura generalizada de textos nesse assunto, tá bom? Marcos 7. Quem pode ler para nós? Irmão Odair vai ler. Versos 18 a 20, irmão Odair, por favor. Ao que ele lhes declarou, ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava
puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Olha que interessante. Jesus declarou puro todo alimento. Jesus declarou puro todo alimento. Lembra de Atos 10, a visão que Deus dá a Pedro, daquele lençol com carnes, olha, ou melhor, animais, que na categoria judaica eram considerados imundos? Deus fala: como você ousa dizer imundo aquilo que eu purifiquei? Cristo Jesus declara puro todos os alimentos. Por isso, você pode convidar o pastor Roni para almoçar na sua casa e comer aquela beleza de uma galinha ao molho pardo. Por que é o molho pardo? É sangue. Por isso, você pode convidar o pastor Roni para comer aquela picanha bem mal passada. Ó, bem mal passada. Com bastante sangue. Por quê? Porque Jesus declarou puro todos os alimentos. Então, pastor, o crente hoje, em Cristo Jesus, ele pode comer uma carne com sangue? Pode, porque Jesus declarou puro todos os alimentos. E Paulo vai dizer: não é o que você come que vai te recomendar perante Deus, porque não é o que entra, é o que sai. Ok, Ednei? Pastor, eu nunca comi chouriço porque é feito com sangue, né? Então Isso. não tem problema. Não tem problema, pode chamar o pastor também. E galinha estrangulada? Ou tem que ser a galinha cortada com sangue derramado? Não, veja, o estrangulamento é a forma de abate do animal. Aqui a gente está falando se é devido ou não à ingestão. Qualquer forma de abate que seja cruel, que seja desrespeitosa, agressiva, aí não é, claro, o caminho adequado. A gente está falando aqui da ingestão. Posso comer a galinha? Posso. Aliás, hoje é tudo automatizado, né? Tanto galinha quanto boi, porco, a não ser que seja uma coisa assim, uma criação caseira, tal, que aí é diferente, mas hoje perdigão, sabe, é tudo automatizado, tudo máquina. No caso da minha avó, meus tios, então eles têm tudo no quintal, isso em Minas, né? Então a gente ia lá, pegava a galinha, ela cortava o pescoço, derramava o sangue no chão, porque eles falavam: não pode estrangular. Deixava 10 minutinhos virada, né? Caía o sangue todo, nem jogava demorava no tanto assim, né? Mas o sangue tinha que ir embora, a gente não comia nada com sangue. Sim. Então, meu ponto é que algumas famílias, eles estrangulavam ela para que o sangue ficasse dentro, para que cozinhava tudo junto. E vira um molho pardo. Pode. Você pode comer carne com sangue, você pode comer uma galinhazinha ao molho pardo, você pode, porque Jesus, mais uma vez, declarou puro todos os alimentos. Vamos lá. Esse é meu, cadê o do senhor? Cadê? Cadê o meu microfone? Aqui. Tem algum microfone? Aqui, pronto. Sônia, por favor. Mas aí o estrangular não está judiando da galinha? Mais uma vez, Sônia, já viram matar porco? Como é que é? Nossa, terrível. O porco... Qual que é o nome que se dá à emissão do som do porco? Nem sei. Grunhido não é, acho que não é grunhido. Da ovelha é balido, agora não sei qual que é. É terrível, é assim, abominável, né? Sônia, normalmente, nós quando compramos a carne, nós não sabemos como que aquele animal foi abatido. Nós simplesmente vamos ao mercado, está lá na bandeja congelada, lá, né? E a gente compra. Se você fosse uma criadora de animais, alguma coisa nesse sentido, e você tivesse um açougue, aí eu iria dizer para você fazer uma pesquisa em relação ao mecanismo de abate. Mas aqui eu volto a dizer, como eu falei para o Ednei, aqui a nossa tônica aqui da aula não tem a ver com a forma
de abater o animal, mas se é legítimo ou não consumi-lo. Mas que nem comer a galinha parda, você sabe que ela foi estrangulada, porque senão não estaria com sangue. Sem dúvida. É. Mas eu poderia matá-la e estrangulá-la depois. E tirar o sangue dela pelo pescoço depois. Né? Posso matar um animal de outras formas e depois extrair o sangue dele. A gente não sabe. Normalmente, o frango é assim. Você corta o pescoço, deixa os 10 minutinhos ao contrário, escorre e bota uma vasilha. Depois você faz o quê? Você leva ele numa panela de água quente fervendo, tira toda a pena, né? Assim, já fizeram isso? Mas a minha mãe, ela mata a galinha, mas ela só mata estrangulada, porque ela fala que ela tem dó de cortar o pescoço da galinha. Todo mundo ela faz estrangula. Então Vamos lá, irmão Adilson aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, cortar a garganta da ave não é, por exemplo, ou estrangular. Eu penso que o sofrimento entre uma coisa e outra, não dá para avaliar qual é mais doloroso. Porque quando você estrangula, você rompe a ligação da cabeça com o corpo, né, do pescoço, só fica a pele por fora. E o animal morre rapidamente também. Sim. Se debate e morre. E quando você sangra, o animal também se debate até esgotar o sangue e morre. Então, não é difícil dizer o qual é mais doloroso ou menos doloroso. Não é? Perfeito, perfeito. Só fazer uma consideração aqui, irmãos. Quando eu estou falando, eu não queria conduzir a aula para a maneira do abate de um animal, tá bom? O que eu quero chamar a sua atenção é que é o seguinte, por exemplo, presta atenção no que eu vou dizer. Vamos pensar em bois, touros, búfalos. Você tem algumas culturas como a espanhola, a famosa prática da tourada, mas não só lá. Você tem no Ceará, você tem no sul do Brasil. O que eles fazem com o animal? Eu vou dizer um pouquinho para os irmãos o que eles fazem com o animal. Eles literalmente judiam. Eles dão uma descarga elétrica no ânus do animal. Na fase final, eles enfiam várias estacas, várias lanças. Isso é crueldade. Ok? É isso que eu estou reprovando. E isso é considerado cultural, considerado uma festa. E no Brasil tem vários estados essa festa do peão, né, boiadeiro aí, que culmina também nessa prática. Veja, isso é reprovável. É isso que eu estou condenando. Agora, se o porco, a galinha, o boi, aqui do dia a dia que a gente consome, como ele é morto, aí eu vou concordar com o Adilson e dizer, olha, a gente não tem como mensurar essas coisas, né? A não ser que você se dispõe a morrer por estrangulamento e depois você volte à vida e aí morre por outro modo e fala, essa aqui foi pior. É difícil, a gente não tem como comparar. A questão, eu volto a dizer, não está na maneira do abate, sim, se é legítimo ou não o consumo, ou a recepção, porque os grupos dos Testemunhos de Jeová dizem, com base nesses textos, que nós não podemos receber sangue humano, quando os textos estão falando de consumo ou ingestão de sangue animal, que era própria da prática pagã animista da época. Está claro isso, irmãos? E aí, tanto Jesus quanto Paulo vai dizer, nós não vamos ser aprovados ou reprovados por Deus pelo que nós vamos ingerir. Se a ingestão de determinado alimento vai causar escândalo, um mau testemunho, aí eu devo me abster por causa daqueles que estão ao meu redor. Mas veja, o alimento, Jesus declarou puro todo e qualquer alimento. Vocês vão ver hoje que o pessoal lá de Arequipa comeu essa semana, logo na chegada, um ratinho frito. Chama kiwi. Cuy é o nome do ratinho lá do Peru. Vocês vão ver hoje à noite no Momento Missionário. Anderson. Só fazendo um adendo ao que o pastor está comentando, eu dei uma pesquisada aqui no Tio Google,
ele menciona que a primeira transfusão de sangue humano foi atribuído em 1818. E era para ajudar mulheres que tinham sofrido hemorragia pós-parto. Ok. Então, na verdade, não tem fundamento alegar aqui lá no Antigo Testamento, porque nem tem uma tecnologia e expertise para fazer transfusão de sangue, na verdade. Exato. Como puxar uma coisa para outra? É recente, é como estou dizendo. Há algumas práticas que remontam ao século XVII, mas isso é muito contemporâneo. E, em primeiro lugar, queridos, você está lendo o texto de Gênesis, você está lendo o texto de Atos 15 e Levítico 17, e nenhum deles está falando de sangue humano. Então já começa por aí. Outra questão, uma coisa é você ingerir, outra coisa é você receber. São coisas distintas, ok? E por último, a última alegação de 1 Coríntios 6, dizendo que o nosso corpo é o santuário de Deus, e que por isso nós não podemos agredi-lo, profaná-lo. O que eles estão dizendo? Por que eles dizem isso? Porque eles têm medo de, na ressurreição dos corpos, aquele que doou ser ressuscitado de forma imparcial. De forma parcial. Incompleta, exatamente. É por essas alegações. Então, o indivíduo que é maneta, perneta, o indivíduo que tem algum tipo de mutilação no corpo vai ser ressuscitado. Essa é uma crença deles, de uma forma parcial e incompleta. Então, não tem fundamento absolutamente nenhum. Ok? Tudo bem? Podemos prosseguir? Marcos, pega aqui o microfone. Qual o texto de Paulo, Marcos? Não, o senhor citou um texto de Paulo aí, mas não falou o local que está, que ele liberava o consumo dos alimentos. Qual que é o texto? 1 Coríntios 8:8. Nós lemos aqui, alguém leu para nós, tá bom? Nós não seremos recomendados diante de Deus pelo que nós vamos comer. Muito bem. Veja comigo uma questão da bioética atual que está passando em filme agora. Essa atriz famosa, Cameron Diaz, interpretou uma história fictícia, mas baseada, me parece, em fatos reais. Não é uma história baseada em fatos reais, é uma história fictícia que tem com a sua origem a partir de um relato real. Qual que é a ideia? Vou fazer apenas aqui a sinopse. É um filme antigo. Se você quiser ver pelo Netflix, YouTube, já deve até ter disponível. É o seguinte, essa família, o marido e a esposa, tiveram uma menina que foi diagnosticada desde cedo com leucemia. Tá? E ao tratar com o oncologista, ele propõe uma metodologia para tentar salvar a vida dessa menina, que é essa que está com o lenço na cabeça, que é a mais velha. Qual era a tentativa médica? Vocês devem procurar um geneticista e selecionar dentre o espermatozoide e o óvulo aqueles que são compatíveis com a condição da sua menina e gerar o famoso bebê de proveta. Já ouviu isso? Que é uma espécie de uma inseminação artificial, só que geneticamente selecionada, não manipulada, selecionada. Dentre todos os espermatozoides ou os óvulos, vai selecionar exatamente aqueles que são compatíveis com a primeira filha. Pois bem, eles engravidam dessa segunda bebê e esse segundo bebê, desde o seu nascimento, é colhido a célula tronca do cordão umbilical e aplicado na primeira filha, que tem a leucemia. Ela tem uma melhora. Aí, ao longo da criação da sua segunda filha, a primeira filha tem uma piora, aí eles fazem uma transfusão de medula da bebezinha, que já devia ter uns 4, 5 anos, para a primeira, a mais velha. E eles vão usando a segunda criança como fonte de sobrevida para a primeira. Até que ela chega à idade jovem, conversa com a irmã mais nova, que tinha 11 anos, e diz, vai à justiça
pedir para que você não mais seja objeto de pesquisa médica para me favorecer. Chega, eu quero morrer. E os pais não sabem. E aí então ela procura um advogado e pede uma emancipação judicial para que os pais não tenham mais a tutela sobre ela e possa dá-la toda hora, todo ano, todo tempo, como oferta de sobrevida para a irmã. É uma questão bioética terrível, porque uma família vai gerar uma criança para usar ela, em outras palavras, para dar sobrevida à sua primeira filha. É uma coisa terrível, é um drama. Vocês podem anotar e ver esse filme depois, tá bom? Então, isso pode parecer algo distante, mas está bem presente já nos nossos dias. Nome do filme, Uma Prova de Amor. É antigo, tá? Então, deve ter no Netflix, ou já até ter saído, deve estar disponível no YouTube. Vale a pena, por exemplo, você dar uma olhadinha e pesquisar. Pois bem, eu queria trazer esse filme só para ilustrar isso que nós estamos falando, que tem a ver com a nossa aula. Mas veja, em 1997, se não me falha a memória, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, no dia 4 de fevereiro de 1997, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República chancelou uma lei federal. Eu não sei quantos vão lembrar disso. Estou falando de uma lei brasileira. E o que essa lei, na sua redação inicial, escreveu sobre esse assunto? Olha aí, ó. Artigo 4º. Presta muita atenção. Essa é a redação inicial da legislação 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Dizia o seguinte: salvo a manifestação de vontade em contrário, nos termos desta lei, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, aqui entra o sangue, né? Para finalidade de transplantes ou terapêutica pós-mortem. O que essa legislação falou? Vou traduzir para você que me ouve. Todo cidadão brasileiro, ele é presumidamente doador, salvo, e aí vem o aspecto de que você poderia ir ao Detran, Poupatempo, na CNH, carteira de habilitação, fazer a ressalva de que você não queria ser doador. Aí é ser registrada na sua identidade, bem como na CNH. Não doador, ia aparecer lá, né? Caso contrário, todo brasileiro iria ser presumido como um doador de órgão, tecido ou, como diz o texto, partes do próprio corpo. Essa lei deu uma reviravolta. Não sei quantos lembram, essa era uma época do Orkut. E aí, quando essa lei foi publicada, o Orkut mudou o status automático de todo brasileiro, como doador. E aí, cada um tinha que entrar lá e dizer, não doador. Mais ou menos assim. Porque a lei presumiu que todo brasileiro iria doar. E começou-se a criar bancos públicos de órgãos. Banco de sangue, banco público de córnea, banco público de rim, banco público de fígado. Começou a criar-se vários bancos públicos, até que, em 2001, por meio de uma medida provisória que se converteu em lei, mudou-se a redação do artigo 4º, dizendo então o seguinte: a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o 2º grau, inclusive, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte.
Então, desde 2001, a medida provisória se transformou na Lei 10.211, de 23 de março de 2001, e aí mudou-se a redação da Lei 9434 de 97. Isso é só para os irmãos entenderem um pouquinho, que parece que isso não está do nosso lado, mas está aqui bem pertinho da gente, tá bom? Então, queria que os irmãos soubessem que o Estado brasileiro, o poder público, já legislou, inclusive, a respeito desse assunto, tá? Então, vamos lá. Continuando. Quais são os pressupostos por trás da doação ou do transplante de órgãos? Aqui, órgão, entenda-se, tecido, parte do corpo humano, sangue, entre outros aspectos. O que está por trás aí? Qual é a motivação, o pressuposto, o fundamento de uma doação de órgãos? Como é que a gente deve entender esse ato? Em primeiro lugar, antes de tudo, o doador ou a família daquele que doa está manifestando de uma forma clara e visível um ato de amor e de compaixão por alguém que possui uma doença crônica. E nós podemos entender isso à luz de Marcos capítulo 12, verso 30 e 31. Quem pode ler para nós? Tati, por favor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então veja, qual é a síntese, o resumo da vida cristã que Jesus nos oferece? Amar a Deus e amar ao próximo. Se você encontra um indivíduo que está com uma doença crônica e que depende de determinado órgão, que algum ente querido seu possui e é compatível, aquele que doa está manifestando expressamente amor, compaixão e zelo por aquele que está doente. Agora veja, no coração da família, ele não pode confundir uma coisa com a outra. A dor estará presente pela perda de alguém que você ama. Então, doar ou não doar, e aqui eu não estou defendendo a doação nem condenando ela, estou aqui levantando uma reflexão sobre esse assunto. Uma coisa não vai impedir a outra. O fato de você abençoar alguém não vai trazer o seu ente querido de volta. Essa é uma realidade. Agora, se a família não quiser doar, o que vai acontecer com aquele órgão que poderia abençoar outro? Ele vai desfalecer, ele vai deteriorar, ele vai apodrecer e vai se desfazer. Quando alguém doa, é possível que o outro, não é certeza, mas é possível que o outro consiga ter uma sobrevida em relação ao seu quadro. E veja, olha para o exemplo de Cristo. O que Jesus fez por nós? Doou o seu próprio sangue por cada um de nós. Doou o seu próprio corpo. Ele não doou alguns órgãos. Ele doou a própria vida por inteira dele. E nesse sentido, abra lá comigo em 1 João 3,16. Todo mundo conhece João 3,16, mas olha comigo 1 João 3,16. E leia para nós aí, Joyce, por favor. Anderson. João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, queridos, o maior exemplo e modelo
foi do nosso próprio Salvador em relação a nós. Volto a dizer, não estou aqui fazendo uma apologia para que a igreja de Cristo Jesus, todos os crentes redimidos, os santos, necessariamente doem os seus órgãos. Eu estou aqui para dizer que é legítimo doar sangue, doar órgãos, tecidos, partes do corpo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Ok? Jennifer. Pastor, qual que é a posição do pastor em relação à doação interina do corpo para alguma instituição? Especifique um pouco mais a sua pergunta, Jennifer. Caso os meus órgãos não sejam válidos para salvar outra vida. Morri de alguma doença que eu tive falência múltipla dos órgãos. Mas o meu corpo pode ser estudado por uma faculdade. Um anatômico. Um anatômico, que sempre foi minha vontade. Doar o corpo interino para essa instituição ser estudada. E aí? Ok, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu não tinha pensado quando eu preparei a aula, mas ela é muito inteligente, ela é muito oportuna. Eu penso, Jennifer, que o princípio que se aplica à resposta dessa sua pergunta é o mesmo da doação do órgão. Se eu tiro um fígado, um rim, um pulmão, que é compatível com o de um paciente estado crônico, para abençoar a vida dele, eu não vejo que seria necessariamente errado usar o meu corpo para o avanço e o progresso da medicina, como uma tentativa de profanar o meu corpo, de agredi-lo, de desrespeitá-lo, se ele está sendo utilizado para um fim específico de pesquisa e desenvolvimento da medicina. Eu acho que estaria sendo... quando eu dou um pulmão para um paciente, estou abençoando um. Quando eu dou o meu corpo para um estudo, talvez eu esteja abençoando milhares. Então, eu aplicaria o mesmo princípio. Agora, veja, como que na prática acontece? Os corpos que são estudados em faculdade, anatômicos, são corpos recebidos por IML de pessoas consideradas indigentes ou não localizadas pela família, então acabam destinando à pesquisa. Mas não há qualquer profanação nesse sentido, porque ele está sendo utilizado para um fim legítimo. Mas, excelente pergunta. Muito boa. Pastor, Rosana aqui, Ednei, também. Pode ser eu primeiro antes dela? Já estou com ela os dois levantou microfones. a mão, aí você briga com ela. Deixa eu passar para ela, Ednei, depois você volta com a pergunta. Ô pastor, aí não fugiria um pouquinho da ordem natural, da ideia de que viestes ao pó, do pó vai voltar? Isso. Não ficaria um pouco, sei lá, perdida essa noção do término de vida, com essa ideia da doação aí? Assim, eu não sei se tem um tempo de utilização desse corpo, eu não sei como é que funciona, mas dá uma sensação de que parece que alguma coisa ficou incompleta na ordem natural daquilo que Deus preparou. Sim, que na verdade eu estou impedindo que o desenvolvimento natural da vida termine em tornar a terra, né, o pó. Mas não, Rosana, sabe por quê? Porque esse corpo, que ele é usado para pesquisa, ele é manipulado com formol, com alguns elementos que vão preservá-lo um pouco mais, mas ele ainda assim irá decompor. Eu só estou atrasando um pouco mais a sua decomposição para um estudo científico, para uma pesquisa. Então, eu não estou impedindo que se cumpra o que é o processo natural do nosso corpo, a sua deterioração. Eu só estou aproveitando um pouco mais de tempo dele para um estudo científico, alguma coisa do gênero. Então, não estaria profanando, não estaria atentando contra a ordem natural de Deus para o homem, nada disso. Agora, veja, mais uma vez, essa aula está sendo excelente pela colocação das irmãs e dos irmãos, porque elas estão nos fazendo refletir e a construir verdades a partir de princípios, porque eu volto a dizer, não há um capítulo na Bíblia que trate sobre isso, a gente está tendo que extrair princípios que são eternos e aplicar a essas realidades.
Tá bom, Ednei? Ó, bagunçar mais um pouco aí, foi muito bom que a Rosana trouxe esse princípio, porque eu não sei quem foi aqui na exposição do corpo humano que está tendo em São Paulo, ou estava tendo um tempo atrás, tem 3 ou 4 exposição dessa acontecendo no mundo, de um artista que pegou corpos que foram doados, e ele fez um trabalho nele e injetou plástico, e ele não se decompõe mais. E ele está rodando com essa exposição no mundo todo, e tem uma fila enorme de pessoas que querem doar o corpo para ser exposto. Então, você vai lá, você vê a pessoa aberta, a parte da pessoa cortada. Então, para quem acha que faz anatomia, tem a parte aí da medicina, é excelente, né, para você ver o corpo. Mas tem uma fila enorme do pessoal que quer ser exposto para ficar, vamos dizer assim, imortalizado e ser exposto ao mundo todo. Ednei, eu desconheço essa exposição, mas aí eu concordaria com a Rosana. Se houver algum mecanismo que impeça a deterioração do corpo, plastificando ele, sei lá como é que... Aí eu não iria nessa direção, porque eu acho que seria um atentado contra a ordem natural, tá? De voltar ao pó. Mas eu penso que essa exposição, ou qualquer produto químico, apenas dificulte ou atrase o progresso dessa deterioração. Porque o que acontece hoje é que existem polímeros, existem materiais que reproduzem, imitam perfeitamente, por exemplo, a pele humana. Hoje existem próteses que reproduzem perfeitamente e substituem partes do corpo humano. Agora, o corpo ele vai se deteriorar. Eu desconheço algum elemento que vai plastificá-lo ele perenemente. Aí, e também, pastor, eu acho que aí a intenção seria outra. Já não seria de ajudar o próximo. Não, você já nem estaria pesquisa, nada disso. Fora do pressuposto também, né? Exato. Rosana lá, o Ednei. Uma vez eu fiz um trabalho, acho que foi com a Bia ou com a Bebel, sobre pesquisa da água, né? E aí, nesse processo de pesquisa, falava sobre o nosso corpo, ele retém líquido, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, a retenção é menor. Então, a ordem natural, quando você morre, essa água volta para o solo. E tem todo esse processo natural. Aí eu penso que parece que é como se eu estivesse querendo infligir alguma coisa que Deus já criou naturalmente para que tivesse esse ciclo, né? Sim, sem dúvida. É o que eu estou dizendo. Eu não posso atentar contra o processo natural que Deus estabeleceu. Tu és pó, ao pó retornarás. A gente vai ler a próxima passagem sobre isso. Mas, o que eu preciso ver? Considerar. Se eu posso ter um corpo humano, não um animal ou outra coisa, um corpo humano que eu posso pesquisar, ter ele por mais 1 ano, 2, e depois, então, permitir a sua deterioração natural, eu vou utilizar isso para o avanço e progresso da medicina, e eu não veria mal necessariamente nesse ponto. Algo que na conferência missionária o pastor Adulai mencionou, vou usar as palavras do pastor Adulai, né? Um ex-muçulmano, lá em Guiné, da etnia Fula, que é a experiência do pastor Adulai, que se converteu ao cristianismo. Os cristãos Fulas não tinham cemitério. Aí o que então acontecia quando o indivíduo morria e ele era ex-muçulmano? Eles avocavam o corpo do indivíduo e tratavam como um cachorro, publicamente, para a turma muçulmana. Esse é um cachorro. E desrespeitavam, profanavam o corpo do indivíduo, talvez até o agredia, para deixar como exemplo para toda a etnia que qualquer um que for cristão e morrer vai experimentar isso, saiba que é isso que vai aguardar você após a morte. Então, o que esses ex-muçulmanos fazem quando estão doentes, inclusive ainda próximo à sua morte? Conversa com o pastor Adulai, olha, e agora eles conseguiram um terreno, e com as nossas ofertas aqui também nós vamos ajudar a construir um muro, para ser um cemitério cristão, não é isso, pastor Adulai? Exatamente isso lá. Então, qualquer tipo de agressão ao corpo humano, profanação, desrespeito, isso é algo que a gente deve reprovar.
Só para que os irmãos saibam, na própria legislação brasileira, no Código Civil e na Constituição Federal, e aí eu tenho o Nilson, tenho o Diego e tem outros irmãos da área jurídica, existe uma previsão de preservar a integridade do corpo humano como sendo, dizendo respeito ao direito à personalidade do indivíduo. Então, o nosso corpo, ele é reconhecido, inclusive pelo poder público, como sendo algo digno, pertencente ao campo dos valores que o ser humano deve observar, respeitar. Tá bom? Aqui a Sônia. Só para concluir esse da doação, o Lucas faz medicina lá na Unesp, né? E ele falou, mãe, não tem corpo para estudo, tem um só que está todo desfalecido. Ele falou que isso faz muita falta. Não tem. Aí é uma questão, às vezes, do IML, lei, aí já desconheço se há uma restrição. Sim. Com certeza, com certeza. Ok, Bia. Bem, pelo horário eu vou falar da Bia, a gente para fazer o café. Já tem aí, Bia. Aí a gente toma o café. Pois não, Bia? Eu acho que é uma pergunta que foge um pouco do assunto, mas já que vocês falaram de morte, no caso da cremação, acelera o processo ou de decomposição, ou não é nenhum processo de decomposição? Eu vou falar para os irmãos, eu tenho orgulho dessa juventude da IBVN. Jennifer, Bia, essa turma está à frente mesmo. Exato, Bia, eu ia falar isso no outro slide, mas já vou antecipar agora. Há algum tipo de previsão bíblica que condene a cremação? Não há. Não é um processo natural que especialmente os judeus praticavam. Não há qualquer registro bíblico de que os judeus praticassem a cremação. Mas há registros históricos de povos pagãos que cremavam. Por isso os judeus dizem, nós não podemos cremar, porque essa era uma prática adotada por povos pagãos, né, em toda seu ritual animista, inclusive. Só para que os irmãos saibam, na prática grega, colocava-se 2 moedas nos olhos de um indivíduo morto ali daquela região, porque eles criam que ao morrer eles iriam passar para o outro lado da vida e com aquele valor eles poderiam pagar o responsável por uma embarcação que iria conduzi-los até o paraíso. Era uma crença mítica, folclórica, pagã. Então os judeus nunca observaram essa prática da cremação. A Bíblia condena? Não condena. A Bíblia em nenhum momento vai se manifestar contra a cremação. Então é possível? É. Só que o que acontece? Qual a diferença entre alguém que é sepultado e alguém que é cremado? Mais uma vez, a velocidade em que o corpo se torna pó. Um é instantâneo. Puf, vira cinza. E o outro, com 2, 3 anos, ele vai virar pó. Ok? O osso vai demorar um pouco mais, mas o corpo vai se desfazer. Por favor, irmão Milton, fale aqui, para que o pessoal lá do fundo ouça o senhor também. Esse fundamento aí, até mesmo porque a Bíblia mesmo fala, o fogo ele vai dar os seus mortos, o mar os seus mortos e a terra os seus mortos. Sim, sim. Todos irão ressuscitar e prestar contas a Deus. Agora, uma coisa importantíssima, irmãos. A igreja cristã já praticou muito cremação, só que não com essa palavra. Lembra da Inquisição? O que eles faziam? Não faziam com todos. Não faziam com todos. Eles só matavam o indivíduo na fogueira aqueles que apostatavam do protestantismo. Porque no conceito da Inquisição, o fogo iria purificar a alma daquele penitente que havia caído da fé e que havia se retratado. E os demais que eram protestantes e morriam defendendo a fé protestante, eles eram dilacerados, amarrados nas suas 4 partes e batiam os animais e iam
destruir eles. Agora, um indivíduo que era convertido ao protestantismo, o Papa exigia retratação e ele, então, com medo de morrer, voltava à fé católica, a igreja ia lá e falava, vamos purificar esse cara, queima ele na fogueira. Vamos purificar ele, queima ele na fogueira. Por quê? Diziam eles, a cremação iria purificar a alma deles a ponto de levá-los ao céu novamente. Cadê o microfone aqui que o... Foi quem? João? João levantou a mão. A igreja cristã fazia isso? Sim, idade medieval a gente está falando de cristianismo, não tinha batista, presbiteriano, era uma igreja só. A Inquisição, especialmente Portugal, Espanha, Itália, era fé cristã. Agora, quando há uma ruptura, a igreja que se torna a católica, apostólica romana, vai perseguir os protestantes. E eles, católicos, que vão dizer que nós somos protestantes. Por quê? Eles vão dizer, aqueles ali são grupos que protestam contra a nossa fé. Então, o grupo protestante não é um nome que nós atribuímos a nós, mas eles atribuíram a nós. Eles são os que protestam contra a igreja, contra o papado. Lutero nunca foi luterano. Ele morreu sendo monge agostiniano católico. Quem vai implementar o luteranismo vai ser Felipe Melanchthon, que é um indivíduo discipulado por ele, que vai elaborar a confissão de fé luterana e tudo mais. Então, esses homens, eles não... Por exemplo, Calvino. Calvino, ele é a segunda geração de reformado. Ele é um francês que vai parar na Suíça, no Condão de Genebra, e ele é um católico. Vamos lá, Eurico Zwinglio, que é um outro reformador, católico. Todos eles, só que a partir do desenvolvimento teológico deles, é que vão surgir igrejas reformadas, igrejas protestantes, né? E aí vai tomar a forma que vai chegar aos dias de hoje. Então, é o cristianismo que provocava a Inquisição. Só grava aí, João, por favor. Havia tribunal inquisitorial antes da Reforma Protestante? Houve a primeira incidência no sul da França no século XII, contra hereges, não contra os protestantes que discordavam da igreja, mas contra hereges, que não criam na trindade, e sim no unitarismo. Então, eles queimavam os caras, tá bom? Ou dilaceravam os indivíduos. Vamos fazer uma breve pausa, e daqui a 15 minutinhos a gente retorna, tá bom? Vamos fazer uma pequena pausa. A gente constrói a partir de princípios, né? Só quero retomar aqui para a nossa aula, fazendo algumas considerações, tá? Algumas pessoas me perguntaram, pastor, eu não doaria o meu corpo para um anatômico. Não sei se foi a Jennifer ou a Bia, acho que foi a Jennifer, né? Por quê? Porque, embora o fim seja legítimo, as pessoas que vão manipular os alunos podem fazer mau uso do meu corpo em sala de aula, brincando, profanando. É uma questão sua. Como, por exemplo, doar sangue, como doar órgãos. Isso é um risco que acontece sempre. Sempre vai acontecer. Você pode doar o seu corpo para pesquisa médica, para o avanço, e aqueles que receberem fazerem mau uso. Então, a questão é, você não está mais aqui, vai estar lá. Teu corpo vai estar apodrecendo aqui, né? Não tem jeito. Outra coisa que me perguntaram, pastor, bancos públicos de sangue, de rim, de córnea, e aí entram naquelas outras questões, né, de óvulo e de esperma. Eu posso doar? Mesma coisa. Doar você pode. A questão é, se vai ser feito mau uso disso ou não, no momento que você doou e assinou o termo, você não tem mais gerência sobre aquele negócio. Aí é uma questão sua. Tá bom? Eu doei meu rim, mas eu não pensava que quem iria receber ele era o Bin Laden. Né? O Muammar Gaddafi. Não, você doou. Você não tem que olhar para quem vai receber.
Então, mais uma vez, você tem que entender que a doação por si só é legítima. Mas o uso desse órgão, ou da parte do seu corpo, ou de uma parte do tecido, quem vai receber o uso que vai ser dado a ele, você não tem como gerenciar. Por exemplo, casal que não pode ter filho, vai lá e adota uma criança. E aí adota a bebezinha. Aí essa criança com 12 anos começa a desenvolver algumas doenças, que quando você pesquisa, descobre que são hereditárias, porque você não desconhece os pais. Aí o pai e a mãe falam, mas se eu soubesse que teria essa doença, então não adotava. Está errado. Então a questão é essa. Eu posso doar partes do meu organismo? Posso. Mas você tem que ter consciência de que aquilo que você doa, você não vai ter gerência sobre o uso que vai ser feito daquela parte. Por exemplo, pegando o caso do corpo humano. Eu queria doar para uma causa legítima, para um anatômico, para pesquisa, desenvolvimento da medicina, um avanço, o progresso. Ótimo, sua motivação é legítima. Mas se o uso que vai ser dado a ela vai ser legítimo ou não, aí você não tem nem como reivindicar. Está claro isso, queridos? Muito bem. Então vamos avançar aqui. Segundo pressuposto por trás, a lei áurea do cristianismo. Desconfigurou aqui, ó. É Mateus 7, verso 12. Qual é a lei áurea do cristianismo? Mateus 7, verso 12. Por onde se encontram aí os microfones aí? Tem um aqui. Quem pode ler para nós? Joyce e Anderson. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então veja, quando alguém doa tecido, órgão ou parte do seu corpo, ele está evidenciando a lei áurea do cristianismo. Mesmo o ímpio, sim, ele está fazendo isso, mas ele não tem essa consciência. Qual é a lei áurea? Faça com os outros aquilo que você quer que façam contigo. É isso que Mateus 7,12 está dizendo. Então veja, hoje você é um indivíduo saudável. Amanhã você pode descobrir uma doença crônica e pode ter que receber um órgão compatível com o seu. Ou mesmo você vai ser operado, vai perder sangue. E aí a gente põe lá na igreja, precisamos de 5 doadores. Já recebeu sangue. Precisamos de 5 doadores de sangue. Então faça com os outros aquilo que você quer que façam contigo. Isso está embutido dentro do pacote da doação de órgãos, tá bom? Mateus 7, 12. Tudo bem, queridos? Está claro isso? Ok, então vamos para o próximo item. Todos os órgãos serão decompostos. E aí, abra lá comigo a sua Bíblia em Gênesis 3:19. Pode ler para a gente, Anderson? Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Muito bem, então veja aí. A lei natural que Deus estabeleceu para o homem é de decomposição. Eu e você somos obrigados, à luz das Sagradas Escrituras, a doar sangue, ou órgão, ou tecido, ou qualquer outra parte do corpo? Não. É legítimo doar? Sim. E se não doarmos? Eles vão apodrecer, se deteriorar e vão voltar à terra. Ok? Eclesiastes 7. Abra lá comigo. Perdão, 12, verso 7. Eclesiastes 12, versículo 7. Outro texto que corrobora com Gênesis 3:19. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, ó, o pó, que é a sua parte material, é a parte material do homem,
O homem é dividido em duas partes. A sua parte material e a sua parte imaterial. Que a Bíblia ora chama de alma, ora a Bíblia chama de espírito, ora a Bíblia chama de coração, ora a Bíblia chama de entendimento, força. São duas partes que o homem é composto, e a Bíblia enfatiza a sua unidade, e não as suas divisões, tá? Então, a parte material, ela vai voltar para a terra e vai virar pó, vai dissolver. Sua parte material vai voltar a Deus, que foi quem concedeu, ok? Então, veja, isso também deve ser levado em consideração, porque se você sabe de alguém que pode receber algum órgão de um ente familiar seu querido e é compatível, você tem que ter a consciência que, se você não doar, essa outra pessoa pode sofrer o prejuízo de não receber, naturalmente, no curso da sua enfermidade, e aquele órgão vai apodrecer e vai voltar à terra. Então, a questão é uma esfera pessoal, familiar aí. A família que vai dizer se deve ou não receber, tá? Então, prosseguindo, quais são os medos ou os temores, ou como eu coloco aí no próximo slide, os argumentos que são levantados contra a doação de órgãos? Preste atenção, primeiro argumento tem a ver com a comercialização e o homicídio institucionalizado. Veja, se dizem aqueles que se opõem à doação de órgãos, se a doação de órgãos for algo legítimo, o que vai acabar acontecendo naturalmente vai ser a comercialização dos órgãos e não mais a doação deles. Vai haver empresas que vão se levantar para vender órgãos compatíveis com Renato, com Israel, com Carlos César, com a Bia, com o Roni, e vão comercializar a ponto, inclusive, de inviabilizar a vida dos pobres doentes, que não terão recursos para isso. Por isso, hoje no Brasil, você não tem bancos, salvo o melhor juízo, privados. Você tem bancos públicos. E as instituições privadas são instituições de congelamento e manutenção, por exemplo, de células-troncos, colhidas em cordão umbilical, que as pessoas da elite conseguem colher e paga-se uma anuidade para ali ser congelado por nitrogênio, entre outros elementos, tá bom? Para ser usado, eventualmente, em situações de enfermidade futura. Por exemplo, a minha esposa, na época que ela era minha noiva, ela trabalhou numa empresa de congelamento, lá no Rio de Janeiro, chamada Criopraxis. Era uma empresa de congelamento das células-troncos de cordão umbilical. E aí só tinha artista que faziam isso. No ato lá do parto, via uma equipe que não era médica dessa empresa, ia lá e colhia e congelava. E esses indivíduos, então, pagavam uma anuidade para estar congelado. Por quê? Aconteceu que uma criança, ela foi descoberta, se não me falha a memória, com leucemia, e o tratamento que foi dado a ela foi da própria célula-tronco dela. E aí ela foi fazer um procedimento cirúrgico nos Estados Unidos, levou-se então congelado a célula-tronco, foi utilizado o procedimento cirúrgico lá, e ela voltou para o Brasil, e não, até onde nós sabíamos, ela tinha sido curada da leucemia dela, pelo uso da própria célula dela, célula-tronco dela. Então tem pessoas que usam isso. Glaucia, foi isso mesmo, não foi? Daquele paciente lá, da criança que foi para os Estados Unidos, levou a célula-tronco dela congelada lá na Criopraxis, aí voltou. Oi? Era o irmão dessa criança, né? É isso mesmo, o irmão dela. Utilizou a célula-tronco dela e ficou melhor, voltou para o Brasil.
Então, esses mecanismos são utilizados hoje, mas há um temor por aqueles que repudiam a doação de órgãos, que isso encareça e inviabilize a prática da doação, por exemplo. O outro temor é o homicídio institucionalizado. Por quê? Equipes médicas e planos de saúde, grandes corporações da área de saúde, podem estudar que o Marcos Camarão é compatível com um indivíduo que é muito famoso. William. E aí, o que a equipe médica do plano de saúde faz? Vamos inviabilizar a continuidade da vida do Marcos para usarmos o órgão que o William precisa para sua cura e sua enfermidade. E aí, favorece a morte do Marcos para a continuidade da vida do William. Então, muitos, inclusive, temem que planos de saúde de grandes hospitais, grandes empresários, venham acabar caminhando nessa linha de descontinuar a vida de um paciente facilmente, porque se sabe, pelos exames pré-operatórios e tudo mais, que ele é compatível com aquele cara que tem um poder aquisitivo maior. Então, isso é um outro tipo de argumento utilizado por esses grupos. Muito bem. Discriminação e desigualdade. Ricos serão favorecidos e pobres serão negligenciados. Ou mata o pobre para doar para o rico. Isso aí, queridos, são todos argumentos lógicos, construídos pela avaliação social, inclusive, de um país. Outro argumento, o atentado contra a integridade do corpo. Em algumas culturas, nós já sabemos disso, um indivíduo morreu, ele tem que ser ali ou embalsamado ou envolto num lençol, sepultado. Em algumas culturas que são diferentes da nossa, não se pode tocar no corpo. Porque se tocar nele, você estará agredindo, profanando o corpo. O corpo é um recipiente sagrado. Então, isso também é um argumento que se levanta contrariamente à doação de órgãos, tá? A doação de transplantes, a doação de transfusão, entre outros aspectos. Muito bem. Ainda há outros argumentos. Por exemplo, a família daquele indivíduo que está enfermo, ele sempre crê no milagre. E aí esse milagre, que se espera, se deseja tanto, ele acaba não acontecendo. E aí, quando não acontece, não adianta mais, que você não pode mais doar. Porque existe um período ali, antes de coagular o sangue e tudo mais, para que o órgão possa ser transplantado. Então, sempre existe esperança de um milagre acontecer e o defunto ressuscitar, né? Se Deus não está curando ele pela via normal, natural, não se deve esperar que Deus vai curá-lo de uma forma sobrenatural, ressuscitando ele, ok? Deus pode fazer isso? Pode, Deus é Deus, irmãos. Só precisamos entender e compreender que não é o meio natural de como as coisas acontecem, tá bom? E por último, uma quinta e última alegação aí que é colocada. A preocupação com a ressurreição dos corpos no porvir. A pergunta desses grupos é a seguinte: o que acontecerá com aqueles que doaram seus órgãos quando Cristo voltar? Então, há um certo temor
que indivíduos deformados, mutilados, ressuscitem de uma forma incompleta. Mas isso é um mito, porque Paulo nos ensina, em algumas das suas cartas, de que isso nunca vai acontecer. Até indivíduos, vejam, que nascem sem um membro, má formação, eles nascem sem um braço. Eu conheço, tem um colega que ele só tem esse cotoco aqui, ó. Ele não tem daqui para baixo, ele só tem até aqui. E às vezes que eu vou almoçar com ele no self-service, eu ajudo ele na bandeja. E ele vai se servindo e eu levo lá para pesar. E eu almoço com ele. Ele só come com um braço, porque o outro ele não tem. Como que vai acontecer com aquele indivíduo que teve um membro amputado? Teve uma gangrena e ele amputou uma parte do membro do corpo dele. A Bíblia fala que nós iremos ressuscitar num corpo incorruptível, imarcessível, definitivo, perene, eterno, que não se deteriora, na estatura do varão perfeito. Então, não precisamos ter medo. Eu doei uma córnea, então eu vou ficar na eternidade futura toda cego, porque eu doei aqui em vida e Cristo me ressuscitou sem a visão. Não, isso não vai acontecer. Quer ver? Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Verso 35. Primeira Coríntios 15, 35. Pode ler para a gente, Jennifer, por favor. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Pula para o 42 agora e continua. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Irmãos, nós não vamos ler toda a passagem de 1 Coríntios 15, mas Paulo vai elaborar aqui um tratado teológico sobre a ressurreição dos santos. E basicamente o que ele vai dizer é que vai haver semelhanças com a nossa forma presente, mas também descontinuidades com a nossa forma física presente. Por quê? Porque a nossa forma física presente, ela é corruptível, ela se deteriora. Por exemplo, o nosso cabelo começa a ficar grisalho. A gente está envelhecendo, são mortes celulares. O homem, por exemplo, começa a ter a orelha grande, né? As cartilagens, nariz grande, começa a crescer. Rugas aparecem. Rugas aparecem. Partes do corpo começam a ficar flácidos e caem com a ação da gravidade. Por que isso? Porque o seu organismo está morrendo. Está morrendo. O que acontece? Olha que interessante. Temos aí um dentista, aí, o doutor Fabrício. A criança nasce, aí começa a ter o dente, aí o dente cresce. É o que a gente chama de dente de leite. De repente alcança 5, 6, 7 anos, o que acontece? Cai, está morrendo, e aí nasce o definitivo. Aí você atinge a idade adulta, aí vem cárie, você não vai lá no consultório do Dr. Fabrício para fazer canal. Aí o que acontece com o dente definitivo? Cai. Nasce de novo? Acabou ou continue? Game over. Aí você tem que botar uma prótese para substituir aquela parcela do seu corpo que morreu. É assim que funciona. E aí Paulo vai dizer, quando ressuscitarmos, não iremos receber essa mesma estrutura corruptível. Nós iremos receber uma estrutura perene, permanente, incorruptível. Portanto, se você nasceu sem um braço, você terá a sua forma completa. Fique tranquilo.
Ah, irmãos, como eu sofro por usar óculos. Eu fico assim, ó. Mesmo com óculos, danado do óculos. Lá eu vou ter a visão do super-homem. Olhar ali através das paredes. Brincadeira, isso não. Mas eu vou ter uma visão perfeitamente lúcida. Rosana, por favor, Rosana. Aqui a Bíblia relata que Jesus, mesmo depois da sua ressurreição, a gente tinha cicatrizes, né? Ali a gente deve considerar só por ser Cristo ou provavelmente podemos considerar isso para a nossa vida também? Essas marcas da vida? Boa pergunta, Rosana. Eu penso, mas não é taxativo isso que eu vou dizer, mas é a forma como eu creio. Até à luz de Apocalipse também, de outros textos. Que essa marca, esse furo, que inclusive Jesus pegou o Tomé e falou, toca aqui para você crer, né? Recai apenas em Cristo. E por que isso? Porque Cristo, nós iremos a eternidade futura inteira olhar para Cristo e lembrarmos que estaremos para sempre na presença dele por causa daquelas marcas. Então, aquela marca tem um cunho didático para nós. Nós sempre sermos lembrados da obra que ele realizou para que nós estivéssemos em comunhão perfeita e plena com ele lá. Então, eu penso que a cicatriz que eu tenho no pé hoje, porque quando eu era criança eu pisei num caco de vidro e tomei 14 pontos, ela não vai estar lá. Ela não vai estar lá. Porque é fruto de algo que aconteceu aqui. Mas eu vou ter meu pé perfeitamente íntegro lá. Agora, em Cristo é diferente. Em Cristo vai haver, eu penso, com esse propósito didático, com essa função vicária de dizer, olha, vocês estão aqui hoje diante do meu trono para todo sempre, porque eu comprei vocês com o preço de sangue. Aqui, ó. Embora a gente saiba, a gente vai levar a nossa memória para lá. Pois não, Rosana? Agora eu vou mudar um pouquinho de área. Eu não tenho essa informação, mas dentro desses argumentos aí que o senhor preparou, tinha algum que falava sobre a questão, por exemplo, porque parece que quando você transplanta um órgão, há a possibilidade de rejeição, sim, mesmo sendo compatível, parece que há dependência de medicação, né? Talvez aí para toda a vida, eu não sei se são em alguns órgãos ou se todos. Só no caso do sangue, parece que não, né? Que isso não tem, a não ser que seja no tipo igual da pessoa, não tem esse problema. Mas, assim, existe um desses argumentos, tipo assim, olha, é algo que o corpo naturalmente rejeita, então não é algo viável. Eu sou a favor, é só que me veio essa pergunta com relação a essa rejeição que o corpo, às vezes, tem do órgão. Aham. Então, Rosana, é muito, assim, a pesquisa médica hoje, e a gente tem aqui o doutor Álvaro, o Andrei, temos pessoas da área de enfermagem, da saúde como um todo, eles nunca vão fechar e dizer assim, ó, tranquilo, se ele receber o órgão do Roni, que é compatível, ele não vai ter rejeição, vai ser tranquilo. Eles sempre trabalham com uma probabilidade, não é assim? É tipo, 80% de chance de não ter rejeição. Isso é inclusive com próteses, que são elaboradas com hastes metálicas e tudo mais. Então, sempre existe uma probabilidade, ainda que mínima, de rejeição. E eles sabem que, dependendo do órgão e dependendo do tipo sanguíneo, fator RH, entre outros contextos, determinadas medicações são melhores utilizadas e absorvidas pelo organismo do que outras. Então, isso é tudo um teste. É um teste. O meu sogro tem uma doença degenerativa neurológica, que é um tipo de esclerose. Chama síndrome de Machado Joseph. É de cunho neurológico. Quando a gente diagnosticou há mais de 10 anos atrás no Rio de Janeiro, o neurologista ele falou, olha, existe um tratamento pioneiro, a gente ainda não atesta a segurança dele, mas é com base em corticoide. Então, a chance é 50% de dar certo, 50% de dar errado. Então, é o que eu diria, no ditado popular, uma loteria. Você vai arriscar, porque ali, aqueles exames dizem que 80% de chance de não ter rejeição. E aqueles 20%? Pode acontecer. Então, a questão vai arriscar ou não?
Doa ou não? Aí a família e o indivíduo vai se manifestar. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é sempre arriscado. Não tem um negócio assim fechado. Não, ó, o pulmão do Rony é 80%, mas o do Israel é 100%, vai ser compatível, é certo que ele vai acontecer. O Andrei, leva para mim lá, Ednei, por favor. É sempre na base de possibilidades, expectativas. Oi, só complementando o que a Rosana falou, vale lembrar que todo órgão vai ser rejeitado. O órgão tem uma data de validade. Então, um rim ele vai durar 15 anos. A diferença é que ele provavelmente vai durar, sei lá, 15 anos para ele ser rejeitado. E vai precisar, dependendo da idade da pessoa, um novo transplante. É que algumas pessoas têm a questão de que a rejeição acontece logo imediatamente. E eles todos vão tomar medicamento, tanto que a gente fala que um transplantado é uma pessoa doente. Então, ela é uma transplantada. Ela vai ter uma imunidade baixa sempre. Por quê? Para evitar a rejeição. São benefícios, você tem que pesar o que vai ser melhor para o paciente. Mas, de qualquer forma, todo órgão, uma hora, vai ser rejeitado. É a lei natural, que é o pó tornarás. Vou criar uma situação aqui que vocês vão rir. Mas imagina, o pastor Rony viveu 80 anos e ele morre. E aí ele doa o pulmão dele para um desconhecido de 10 e é compatível. Aí ele vive mais 70 anos, morre. E ele vai doar para... Quer dizer, o pulmão do pastor Rony vai ter 300 anos até. Não vai. Porque é lei natural. Vai doando. Estão entendendo o que eu estou sugerindo? Vai doando. O Rony doa para outro, que doa para um outro, que doa para um quinto. Não adianta, vai morrer. Deus já estabeleceu. Isso aqui tem tanto tempo de vida útil. Lembra, depois do dilúvio, inclusive, Deus falou, 120 anos. Vamos reduzir o tempo de vida humano. Está lá em Gênesis. Quantos anos viveu Adão? Metusalém, 969. Outro dia, a irmã Rosana, a esposa do Adilson, me perguntou, pastor, eram anos como o nosso ou a contagem de tempo era outra? Eu falei, não, eram anos como o nosso. Dias de 24 horas, anos de 365 dias. Nunca houve uma mudança na contagem do tempo. Agora, Deus chegou e falou, vou abreviar. E Deus fala, vou abreviar. E foi o que aconteceu. Ok? Então, como bem disse nosso futuro médico, Andrei, aí em breve, nossos órgãos têm também um tempo de vida útil. Considerações finais, e aí a gente encerra, irmãos. E aqui eu queria que vocês pensassem tudo isso que nós trabalhamos aqui juntos, como uma oportunidade de provocar uma reflexão nessa área. Mas não para dogmatizar e sairmos daqui com um entendimento fechado a respeito desse assunto. Então, veja, doar órgãos não é uma ordem. Amar o próximo, sim. Como eu vou amar o meu próximo, eu posso externar de diferentes maneiras. Então, não quero que ninguém saia daqui dizendo, pastor Rony deu uma aula sobre doação de órgãos, e ele afirmou que todos os crentes têm que doar órgãos, porque doar órgão é amar o próximo. Não é isso. Doar órgão é uma manifestação de amor ao próximo? Sim. Mas necessariamente eu e minha família temos que doar órgãos? Não. Está claro isso? Então não podemos confundir uma coisa com a outra. Tudo bem? Dúvidas? Pois bem, segunda e última consideração. Irmãos, eu não podia fechar a aula de hoje sem chamar a sua atenção para a nossa realidade presente. Ao mesmo tempo, de dirigir a sua mente, seu coração, os seus olhos para a nossa realidade futura. Tudo isso aqui vai passar. 2 Coríntios 5 diz que esse tabernáculo aqui, ele vai fazer o quê? Se desfazer. Leia depois em casa. 2 Coríntios 5. Esse tabernáculo, ele vai se deteriorar. Ele vai apodrecer. Na verdade, já está apodrecendo. E de vez em quando ele fede já. Mas olhe para a realidade futura que lhe espera.
em Cristo Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. E é porque ele ressuscitou que nós temos segurança, 1 Coríntios 15, que todos nós, igualmente a ele, ressuscitaremos. Então, se você sofre com alguma doença hoje, que tenha que tomar uma medicação de uso continuado até o final da sua vida, lembre que lá o máximo que você vai tomar é um chazinho da folha da árvore da vida. Lá você vai poder comer de tudo, porque Jesus purificou todas as coisas, ou pelo menos declarou puro, lá em Marcos 7, lembram? Ok, queridos? Olhe para o futuro que lhe aguarda. Quando a gente pensa em escatologia, que é a doutrina das coisas por vir, dos últimos eventos, essa doutrina ela está presente nas Escrituras Sagradas para nos encher de esperança, de encorajamento, de certeza. Aliás, olhando aqui para a irmã Flávia, eu me lembrei, uma vez a irmã Flávia comentou comigo que ela tem um olho também com problemas, né, irmã Flávia, de deficiência visual. Lá, irmã Flávia, nós não precisaremos usar óculos. Aqueles que têm problema auditivo, né, irmã Isabel, vão ouvir perfeitamente todas as coisas. Aqueles que têm asma, problema respiratório, o Ronizinho tem. Tem que tomar a bombinha lá. Acabou. Remédio, osteoporose. Toma lá ginkgo biloba para não esquecer. Diabetes. Acabou. Sabe por que vai acabar? Porque tudo isso, gente, a Bíblia fala que é desdobramento e efeito da queda. Antes do pecado entrar no mundo, essas coisas não existiam, sequer a morte. Romanos 5 diz que, porque o homem pecou, a morte adentrou o universo. Mas sabe o que a Bíblia também fala? Que o segundo Adão veio para encabeçar dentro da humanidade um outro grupo, um outro povo que vai ser representado por ele. Aqueles que estiverem debaixo do primeiro Adão, colherão os efeitos perpétuos da queda. Sofrimento, juízo, punição. Mas todo aquele que estiver debaixo do segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, colherão para todo sempre o fruto da sua obediência perfeita. Paz, tranquilidade, graça, amor, bondade, misericórdia. E é assim que eu quero encerrar o tempo com os irmãos aqui nessa manhã. Amém, queridos? Alguma dúvida? Alguma consideração? Os médicos de plantão, falei alguma bobagem aqui? Pode me corrigir. Na área terapêutica, não sou dessa área. Tento ler e pesquisar um pouquinho. Os juízes de plantão aqui, Nilson, Diego, me arrisquei em pesquisar a legislação do país também. Por favor, podem contribuir. Tá bom? Vamos orar ao Senhor.